Vamos fazer uma oração. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, rogai por nós. São Pio X, Rogai por nós. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. A pessoa que ia dar conferência neste horário, tá? Ainda não chegou, talvez chegue ainda hoje. Então eu vou adiantar a minha conferência, que seria de amanhã. Eu vou passar para este horário. Em tese eu ia dar duas conferências, uma sobre a história do movimento sedevacantista. Talvez eu possa dar em algum desses horários aí durante esses dias. Vai ser nessas conferências relâmpagos aí, quando falta alguém, se tiver um horário eu vou encaixando essas conferências. Sobretudo, por exemplo, amanhã no mesmo horário, né? Vamos por despertar às 6, né, da manhã, 7 horas o café da manhã como hoje, tá? E aí 8 horas já dá pra gente começar aí, né, uma conferência ou de 8 às 9 ou de 9 às 10, tá? Uma seria sobre a história do movimento sedevacantista e outra, e também todo, claro, uma história dos movimentos tradicionais, todos em geral, né, desde o Concílio Vaticano II. Então, quando aconteceu esse desastre, né, na igreja, houve várias reações, né, contra o modernismo, e explicar cada uma delas, né, e de como surgiu o movimento sedevacante. E um outro seria sobre uma continuação de uma série de vídeos que eu estou gravando sobre a educação cristã, né? A educação cristã dos filhos. Eu recomendo, tá no canal do Seminário São José, tem duas conferências sobre a educação católica. Essa de hoje será um complemento dessas conferências, dessa série de conferências sobre a educação. Sobretudo o tema de família em geral, família católica, um pouco na conferência como que dei em Colômbia para os filhos. Eu já dei uma dessas conferências na Colômbia da última vez que eu estive lá. E mais dois temas importantes, então, família católica e depois educação dos filhos. Eu recebo semanalmente, né, e-mails e mensagens de mães que falam sobre a questão da escola, né, que não encontram escolas católicas para os filhos, o que fazer com a educação católica dos filhos. Outros que fazem homeschool, ou seja, o ensino domiciliar em casa. E também sempre tem várias dúvidas e queixas e problemas, e a gente vai tentar falar um pouco sobre tudo isso. Mas então eu recomendo estar no canal do Seminário São José, tá? Seminário São José de Juquitiba, porque tem vários seminários São José aqui no Brasil, tá? Sobretudo modernistas, né? Então não entrar no modernista lá, procurar Seminário São José de Juquitiba, vai aparecer uma série de vídeos, aí você vai lá procurando lá na playlist, eu não sei aonde, lá vai passando os vídeos, que já faz alguns meses que eu dei essas conferências, tá? Então hoje nós vamos comentar sobretudo, então a de hoje vai ser sobre essa questão da educação e da família católica, né? E todas essas más influências nas famílias hoje, que vem também dessa crise do Vaticano II, né? Não temos mais famílias aos moldes tradicionais. Então, uma série de maus costumes que a gente vai falar também e que vocês devem fazer de tudo para evitar na família, né, de vocês, se vocês quiserem ser, né, um lar católico. Esse termo mais já nem existe lá, né? Hoje é casa, domicílio, qualquer coisa.
aí, essa crise religiosa, ela reflete também na sociedade civil. A sociedade hoje está em crise porque a igreja está em crise. Quando a igreja se mantinha, a sua doutrina, a sua moral, a sua disciplina, o povo acompanhava, as famílias acompanhavam. Então, graças a esse desastre que está, a religião reflete-se também nas famílias modernas. Mas eu gostaria de comentar, sobretudo, antes de entrar nessa questão da família, falar sobre essa questão da educação. Então, eu estou citando aqui, em cima, aqui no quadro, uma encíclica do Papa Pio XI. Tá? Essa encíclica é fundamental para os pais. Se aqui tem pais e mães de família que não conhecem essa encíclica, já é um pecado grave. É obrigatório para os pais e mães já terem lido isso antes de pensar em ter filho, porque o Papa aí vai orientar os pais e mães de família sobre a questão da educação, como educar seus filhos de maneira cristã católica. Divini Ilius Magistre, carta encíclica do Papa Pio XI. Tem gente que acha que é só ter filho e jogar na creche, ou nas escolas do governo. Quem faz isso peca gravemente, tá? Tem que se confessar. Então vamos comentar, ler e comentar o que o Papa fala. A educação é obra necessariamente social e não singular. Ora, são três as sociedades necessárias, distintas e também unidas harmonicamente por Deus, no meio das quais nasce o homem. Duas sociedades de ordem natural, que são a família e a sociedade civil. A terceira, a igreja, de ordem sobrenatural. Então, família, depois sociedade civil e depois a igreja. Tá? A educação é uma obra, dessas três sociedades. Por consequência, a educação, que considera todo homem individual e socialmente na ordem da natureza e da graça, pertence a essas três sociedades necessárias. Três sociedades necessárias. Em proporção diversa e correspondente, segundo a atual ordem de providência estabelecida por Deus, a coordenação dos seus respectivos fins. Aí ele vai tratar sobre cada uma dessas sociedades. Tá? Então eu recomendo, depois que vocês leiam, eu não vou conseguir ler tudo. Eu só queria comentar uns pontos importantes que ele fala sobre a questão da escola. Então, a sociedade civil também é uma parte dessa formação humana, mas, infelizmente, não se esqueçam que a sociedade, o Estado, está desvinculado totalmente da religião. E, infelizmente, o Estado é laico. O que isso quer dizer? Que nas escolas do Estado do governo não há ensino religioso. Cada um pode ter a sua confissão de fé católica, ou confissão de fé protestante, ou espírita, ou ateu, ou não ter nada. As escolas, infelizmente, não vão falar nada sobre a religião. Nem tampouco vão formar os filhos de vocês segundo a moral católica. Por isso, do perigo das escolas públicas do governo. Não tem ensino religioso e todas as outras matérias não são aplicadas segundo a ótica e a visão da igreja. Recentemente, uma senhora me falou que na escola que ela pôs o filho,
tinha lá negócio de educação sexual para as crianças de 10, 12 anos. E esse livro, essa cartilha de educação sexual, tinha fotos, imagens de tudo que vocês não podem imaginar, de coisas ruins. Esse negócio também do corpo humano, aí põe foto da pessoa nua, órgãos, enfim, coisas assim terríveis. Esse de educação sexual, imagine o que é que se ensina, todo tipo de depravação que se ensina nas escolas hoje a crianças, já no ensino fundamental. Então, como os pais podem pegar os filhos e jogar nessas escolas, né? Sem Deus, sem fé, sem religião, sem moral nenhuma. Daí o problema de consciência dos pais, né? Fora, não é, o problema das drogas, prostituição, que eu não vou nem entrar aqui, não, em detalhes, que se passa nas escolas de hoje. Aí são 3 pontos, diz o Papa, né? A família, que é a primeira coisa, onde nós nascemos, né? Numa família. As famílias já não têm educação nenhuma católica, de nada, porque no modernismo já não se ensina nada, então você não aprende nada dos seus pais, nem vai passar nada para os seus filhos. Depois, o Estado, como eu falei, que não é tão pouco católico, nem de confissão católica, é um Estado laico, que não vai falar nada sobre religião e nem ensinar nenhuma matéria de acordo com a religião. Pelo contrário, eles mentem, fazem tudo o contrário, criam uma ciência falsa, né, para destruir as Sagradas Escrituras, a Igreja, a doutrina católica, tudo isso nas escolas, uma desconstrução, né, do ensino católico. E por último, que é a Igreja. Então, os 3 pilares da educação, todos destruídos. As famílias destruídas, as escolas destruídas, o governo, na sociedade. E por último, que o que deveria salvar, que era a Igreja, também destruída pelo Vaticano II e pelo modernismo. Então, a educação cristã hoje dos filhos está quase impossível. Não posso dizer impossível, mas quase impossível. Se os pais não tiverem uma formação católica, os filhos serão um desastre. Porque todas essas sociedades estão quase completamente destruídas, que a igreja não pode ser destruída, né? Mas está numa situação de emergência, de crise. Então, os pais, né, ou quem pensa em casar, né, que quem pensa em casar quer dizer igual ter filhos, né? E ter filhos quer dizer igual a educação cristã dos filhos, né? Então, vocês vão enfrentar uma barra muito pesada. E o Papa mais abaixo vai falar sobre alguns pontos muito interessantes, tá? Que as pessoas nem fazem ideia. Um dos primeiros pontos que o Papa trata é exatamente esse, educação sexual, na sua encíclica. Mormente perigoso é, portanto, aquele naturalismo que em nossos tempos invade o campo da educação, em matéria delicadíssima, como é a honestidade dos costumes. Então, não há mais honestidade dos costumes, como eu falei. Nessas aulas que dão aí, né? Não sei se pegaram no tempo de vocês, mas é pornografia, que ensinam hoje em dia nas escolas, é pornografia. E isso sem falar nos nossos governos aqui, não sei, na Colômbia, aqui há a ideologia de gênero, que é já ensinar as crianças, né, que elas não nascem nem homem nem mulher. Elas depois descobrem o que querem ser, ou sei lá, decidem o que vão ser. Por isso que a gente tem todo esse tipo de loucura por aí, não é? De homem vestido de mulher, mulher vestida de homem. E já se ensina isso nas escolas, que os meninos têm que ser mulher, gay, mulher tem que ser homem, tem que ser igual ao homem, todo esse tipo de maluquice. Fora isso, né? Fora a pornografia que se ensina, né? Coisas totalmente desonestas, mas agora essa
do gaysismo, né? Desse negócio de homossexualismo. Então tudo isso é plano e projeto, tá, de implantação da esquerda, desses governos de esquerda, sobretudo, não é, do presidente eleito aí, dessa gente do PT. Todos eles apoiam todas essas desonestidades e vão aplicar isso nas escolas. Quer dizer, já na época do Bolsonaro já se aplicava isso, ele mesmo denunciou, os ministros, e com Lula com certeza vai ser um desastre total. Então tudo isso vai ser ensinado, né, nas escolas públicas no governo para os filhos aí de quem, né, estiver lá. Tudo isso vai contra, diz o Papa, a honestidade dos costumes. Assaz difuso é o erro dos que, com pretensões perigosas e más palavras, promovem a pretendida educação sexual. O Papa já condenou isso, já naquela época, hein? Julgando erradamente poderem precaver os jovens contra os perigos da sensualidade, com meios puramente naturais, tais como a temerária iniciação e instrução preventiva, indistintamente para todos, e até publicamente, e pior ainda, expondo-os por algum tempo às ocasiões para os acostumar, como dizem, e quase fortalecer-lhes o espírito contra aqueles perigos. Então, por exemplo, que é o problema da contracepção também. Então, esse negócio de educação sexual, e aí entra também na questão da família, né, que falamos aqui sobre a família numerosa. Então, já nessas escolas, a maçonaria, que toma conta dessas escolas públicas, tudo isso, esse negócio de laicismo, laicidade, naturalismo, todas essas perversões vêm da maçonaria para a diminuição da população, né? Então, o que é que eles ensinam? Métodos contraceptivos, né, com essas pretensões de prevenção e tudo isso, né? E que as pessoas devem usar esses métodos contraceptivos, né? Até ensina, tá? Eu não vou nem falar como eles ensinam, né, essas perversidades. Então tudo isso vai de encontro à família numerosa. A família católica, ela deve ser numerosa, obrigatoriamente, tá? Quem se casa é a finalidade primária do matrimônio, a apropriação, é ter filhos. Então eles vão ensinar exatamente o contrário. Por isso que é normal hoje, né, você encontrar família com um filho, dois, ou um cachorro e um gato, que aí vai para o outro assunto das famílias, né? Então, as pessoas hoje não têm mais filhos. E tudo isso é ensinado já nas escolas. Todas essas perversões são ensinadas nas escolas. Estes erram gravemente, não querendo reconhecer a natural fragilidade humana e a lei de que falou o apóstolo, contrária à lei do Espírito, e desprezando até a própria experiência dos fatos, da qual consta que, nomeadamente nos jovens, as culpas contra os bons costumes são efeito, não tanto da ignorância intelectual, quanto e principalmente da fraqueza da vontade, expostas às ocasiões e não sustentada pelos meios da graça. Expor os jovens a esse tipo de perversão é algo terrível, né? Por isso que muitos entram em vícios, em pecados, tudo isso, né? Nós temos que levar em conta a nossa natureza decaída, né? Todos nós nascemos com um pecado original, inclinação para o mal, né? Se nas escolas se favorece essas coisas, né, vai ser uma perversão completa. E se não se fala da graça de Deus, da santificação, da vida de santidade, de sacramentos, se se tira tudo isso, aí é que acabou tudo, que é exatamente a nossa sociedade moderna. Então, em vez de falar de uma vida de santidade, de castidade, de uma vida na graça de Deus, de uma vida sacramental, se não tem mais nada disso, então vai ser uma perversão geral e completa, que é o que nós estamos vendo hoje nas famílias.
Depois, o segundo ponto que o Papa vai falar é sobre a coeducação. Então, primeiro ponto, educação sexual, e depois a coeducação. Gravem bem isso, tá? Então, eu nunca vi, não é, nenhum padre, nunca vi ninguém tratar sobre esses assuntos. Tá? Então, tudo isso é matéria para vocês, sobretudo os pais, pesquisarem, porque ninguém fala sobre isso. De modo semelhante, errôneo e pernicioso à educação cristã é o chamado método da coeducação, diz o Papa. Errôneo e pernicioso à educação cristã é o método chamado coeducação. Baseado também para muitos no naturalismo, mais uma vez, negador do pecado original, e ainda para todos os defensores deste método, sobre uma deplorável confusão de ideias que confunde a legítima convivência humana com a promiscuidade e igualdade niveladora. Qual a educação quer dizer isso? Homem e mulher, menina e menina, educados segundo os mesmos princípios, são iguais. Igualdade niveladora. O Criador ordenou e dispôs a convivência perfeita dos dois sexos somente na unidade do matrimônio e gradualmente distinta na família e na sociedade. Então, por exemplo, as escolas religiosas, as escolas católicas eram separadas. Tinha escola para os meninos e escolas para as meninas. Não era tudo junto não, monsenhor? Não. Até na igreja se separa. Diz o direito canônico, recomenda que nas igrejas, durante as missas, homem e mulher, tudo separado. E na sociedade civil a mesma coisa. Na escola a mesma coisa. E antes do concílio era assim, monsenhor? Antes do concílio era assim. Se você perguntar às pessoas mais idosas, vai dizer, tinha internato para as meninas, internato para os meninos, o colégio dos meninos e das meninas. Sobretudo os religiosos, aquelas freiras, as irmãs cuidavam da educação cristã das moças, e os padres, os religiosos, os sacerdotes, os maristas, aqui são muito conhecidos, o colégio dos irmãos maristas, dos beneditinos, do São Bento, né, e dos jesuítas também, tantas outras escolas, né, masculinas, não se juntavam, não se misturavam. Por quê? Se misturar dá problema, que é o que nós vemos hoje nas escolas. Os meninos vão para a escola para namorar. E para fazer outras coisas mais que não podemos falar. Por isso que tudo há uma separação e há uma distinção das coisas. O homem não é igual à mulher, nem a mulher é igual ao homem, e há um abismo de diferenças. Aí, e diz aqui o Papa, a única permissão de união, não é, do sexo masculino e feminino é no casamento. Só no casamento, só quem é casado que pode viver junto, né, viver na mesma casa, fazer tudo junto. Mas antes disso, não, é tudo separado. Olha aí, perfeita, a união perfeita dos sexos somente na unidade do matrimônio e gradualmente distinta na família e na sociedade. Além disso, não há na própria natureza que os faz diversos no organismo, nas inclinações, nas aptidões, tudo é diferente. Então, hoje, por exemplo, nas escolas, as mulheres estudam física, química, matemática, mecânica. E os homens, a mesma coisa. Toda a mesma disciplina, todo mundo. E antes era diferente, meu senhor? Era. A formação para as mulheres era outra, completamente diferente da formação dos homens. Porque as mulheres devem ser o quê? Mães de família. Então a formação para uma mãe de família é diferente da formação de um pai de família.
Ah, moço, mas isso está ultrapassado, hoje agora o mundo é moderno. Então, se vocês seguem essas ideias, ou foram formados assim, tem que corrigir. Tem que corrigir, porque senão a família de vocês vai ser um desastre. Por isso que aí nós vemos, né, os pais que ficam em casa cuidando dos filhos e a mulher que sai para trabalhar, para sustentar a casa. Nesse nível de coisas. Então, as mulheres tinham uma formação para a mãe, para a maternidade, ligada ao cuidado dos filhos, o cuidado da casa, prendas domésticas. E os homens, né, algo mais intelectual e manual de trabalho, né, de formação. Porque o homem é que vai prover a família, que vai tomar conta da casa, da mulher, dos filhos. Por isso que os casamentos hoje estão todos, né, ao revés, de cabeça para baixo, vai tudo errado. Porque infelizmente toda a sociedade foi contaminada com esse ensino, né, diabólico, maçônico, igualitário. Mulheres na universidade, o Monsenhor Williamson falava muito dessas coisas, né? As pessoas odiavam, não é? Então, as mulheres vão às faculdades, às universidades, né, e aprendem todo esse feminismo, essas ideias, né, de que elas têm que estar no mercado de trabalho, que têm que ganhar mais do que os homens, têm que ser a pessoa para frente. E é tudo o contrário do que deve ser a mulher católica, modesta, recatada, silenciosa, discreta. Então o mundo moderno inverteu tudo isso. A mulher que toma frente, faz as coisas, manda no marido, grita, cala a boca. E o homem, sim, meu amor. Sim, meu bem. Isso depois vai ser um outro tema das famílias que a gente vai falar. Então, tudo isso, as mulheres foram todas doutrinadas. E os homens também doutrinam todo mundo, né? Tem isso, né? Você conversa com um pai e uma mãe de família, a primeira coisa é fazer isso. Nossa, eu estou gastando rios de dinheiro com a formação dos meus filhos, eu pago não sei quantos mil de escola. Eu me endividei para pagar a faculdade dos meus filhos. Para aprender todas essas bobagens. Né, para aprender tudo errado e muitas vezes se condenar. Quem conhece faculdade aqui sabe que é um antro de perdição. Quem frequentou faculdade sabe que é um antro de perdição. É barzinho, é droga, é bebida, é bagunça, não tem nada de formação, é acampamento, é orgias, drogas, tudo que não presta. Não. Nas faculdades de hoje, monsenhor, eu sou uma santa, não participo de nada disso. É um ambiente deplorável, é um ambiente péssimo. Universidade. Isso em todas as disciplinas, tudo foi pervertido. Sobretudo para uma moça. Para a mulher é uma influência terrível. Essa influência de universidade. Aí, geralmente, as mulheres que fazem faculdade, geralmente, tá, não digo que são todas, geralmente, que passam pela universidade, não querem ter filhos, não querem casar, não querem sair. Não. Querem seguir sua carreira, querem seguir seu trabalho, trabalhar para fora, sair, ser uma mulher independente, livre. Aquele casamento é uma prisão, é uma escravidão, ela quer ser escrava de homem, de filho, de tudo. Deus me livre. É o que se aprende, né? Infelizmente. Por isso, né, os casamentos dão tudo errado, né? Estes, segundo os admiráveis desígnios do Criador, são destinados a completar-se mutuamente na família e na sociedade, precisamente pela sua diversidade, a qual, portanto, deve ser mantida e favorecida na formação educativa, com a necessária distinção e correspondente separação proporcionada às diversas idades e circunstâncias. Apliquem-se estes princípios no tempo e lugar oportunos,
segundo as normas na prudência cristã em todas as escolas, diz o Papa. Todas as escolas católicas têm que observar isso, nomeadamente no período mais delicado e decisivo da formação, qual é o da adolescência, e nos exercícios ginásticos e desportivos, com particular preferência à modéstia cristã na juventude feminina, a qual fica muito mal toda a exibição e publicidade. Foi uma outra coisa que perverteu a juventude, foi a educação física, um desastre. Esse negócio de mulher, moças fazendo esporte, sobretudo isso, shortinho, roupas curtas, mini saias, uma mini falda. E aquelas coisas, tinha aqueles desfiles, as moças levantavam as pernas, não sei para onde, as crianças, tudo. Essas estripulias aqui, tinha um desfile público de punha lá, as moças para fazer isso, não sei, aí começa, aí modéstia começa, a maçonaria, os inimigos da igreja, da religião, entram com essas pequenas coisas, as pessoas nem percebem. Nesse videoconferência que eu tenho sobre a educação, que eu recomendei aí, que eu posto fotos de como eram as escolas, tem fotografia, como eram os alunos, as roupas, os uniformes, e vai diminuindo as saias, né? Ela lá embaixo, aí vem para cima, vem para o joelho, vem para não sei para onde, depois vai subindo as roupas, depois calça comprida, roupa de ginástica, aí para dentro. Isso tudo foi pensado e programado pelos inimigos da religião para destruir tudo isso, a modéstia, a moralidade, para pôr todo mundo nos vícios, nas desordens. Tudo foi projetado, tudo que você vê no mundo moderno hoje foi pensado por alguém que queria destruir a civilização cristã, queria destruir a moral cristã, acabar com tudo. E os pais nem imaginavam. Isso tudo nas escolas. Aí manda a criança para a escola, vai receber uma boa educação, colégio particular, colégio caríssimo para os filhos, e os filhos cada vez piores, de respeito aos pais, chamam palavrão, andam igual animais e tudo isso. A escola, infelizmente, a escola atual foi feita para destruir as crianças. A educação cristã é destruir tudo, a formação, tudo. Com particular preferência à modéstia cristã na juventude feminina. Tudo isso acabou. Havia os uniformes para as moças, as saias, tudo nos colégios de freira, tudo. Eu postei, tem fotos de tudo como era antigamente, e depois quando você vê hoje, uma desgraça total. O Papa diz, fica mal toda exibição e publicidade. Hoje todo mundo expõe os filhos sem pelado, sem roupa, coisas sensuais, crianças, né? Você vê com roupas sensuais, que nem mulher da vida usa essas roupas. Antigamente nem as mulheres da vida usavam as roupas que as mães de família e as filhas usam hoje. Recordando as tremendas palavras do Divino Mestre, continua o Papa, ai do mundo por causa dos escândalos. Exortamos vivamente a vossa solicitude e vigilância, veneráveis irmãos, sobre estes perniciosos erros. O Papa diz que os bispos devem estar atentos nas dioceses e observando as escolas católicas para ver o que é que está sendo ensinado e o que é que está se passando. E hoje, que os bispos não estão nem aí para nada, os padres, as escolas católicas são piores do que as escolas do governo. Eu estudei em escola católica, nos Salesianos, era um desastre. Estudei em colégio diocesano, um desastre. Ou seja, quando a gente não ouve a voz da igreja, do magistério, ouvimos a voz do diabo, e dos seus sequazes. E por isso que o mundo vai mal, que a educação vai mal, que tudo vai mal. Porque deixamos de ouvir a voz da igreja, do magistério. Depois ele vai falar sobre o ambiente da educação. Para obter uma educação perfeita, é de suma importância cuidar em que as condições de tudo o que rodeia o educando
no período da sua formação, isto é, o complexo de todas as circunstâncias que costuma denominar-se ambiente, todo o ambiente onde estão as crianças, os educandos, correspondam bem ao fim em vista. Então o Papa vai dizer que as escolas católicas, os bispos têm essa obrigação de observar, de vigiar as escolas católicas de sua diocese, para ver que tudo está correndo ali perfeitamente bem, de acordo com o pensamento da Igreja. Então, por exemplo, as disciplinas todas, como eu disse, todas as matérias devem ser ensinadas segundo a óptica da Igreja, da religião, da doutrina católica. Então, você pega hoje a disciplina de História, a matéria de História, Sociologia, Filosofia, seja o que for, os professores vão ensinar tudo errado. Que a igreja matou milhões de pessoas na Inquisição, que a igreja queimou as bruxas, que a igreja não sei o que a Idade Média, a Idade das Trevas, que a Revolução Francesa é uma maravilha. Tudo, vai ensinar tudo errado. Fora essas outras disciplinas, de educação sexual, de ideologia, de tudo. Então, numa escola você vai pôr o seu filho, não deve haver nenhuma doutrina perversa como essa sendo ensinada. Em ciência, por exemplo, nega todas as Sagradas Escrituras, que Deus não criou o mundo, que o mundo veio por acaso, que Deus não criou o homem e a mulher, que o homem veio do macaco, de qualquer outro bicho aí. Então, como é possível a educação cristã dos nossos filhos hoje nessas escolas? E tudo isso que eu estou falando se ensina abertamente nas escolas. Fora o ensino religioso, que já não há, que é obrigatório ter o ensino religioso. Ensinar a doutrina católica em todas as escolas. Já não existe mais. Ou seja, hoje tudo hoje é quase impossível você encontrar uma escola católica segundo os moldes que pede os papas, a Igreja. A educação física mesmo, também, como eu disse, é um escândalo. Tudo é um escândalo nas escolas de hoje. Aí ele vai falar sobre a escola, e sendo necessário que as novas gerações sejam instruídas nas artes, disciplinas com as quais aproveita e prospera a convivência civil, e sendo para esta obra a família, por si só, insuficiente, diz o Papa. Por isso que já é algo anormal, o homeschool, a educação em casa, doméstica, não vai suprir as necessidades. Por isso que a Igreja criou as escolas católicas. Então, a família dá uma base, dá uma certa educação, mas depois a escola complementa. Porque, claro, uma mãe de família, um pai de família, o pai tem de trabalhar, a mãe tem de cuidar de não sei quantas crianças e da casa e tudo isso, não vai dar uma formação completa. Olha aí, sendo para esta obra a família por si só insuficiente. Daí vem a instituição social da escola. Primeiramente, note-se bem, por iniciativa da família e da Igreja, e só mais tarde por obra do Estado. Começa com a família, depois a Igreja vê essa necessidade de criar escolas católicas, e depois o Estado, que veio também nesse encontro. O Estado ligado, claro, a união entre a Igreja e o Estado. Por essa razão, a escola, considerada até nas suas origens históricas, é por sua natureza instituição subsidiária e complementar da família. Porque a família é onde nós nascemos, como eu digo, a primeira das instituições é a família, E depois uma subsidiária para complementar a família que vem as escolas. E, portanto, por lógica,
necessidade moral deve não somente não contraditar, mas harmonizar-se positivamente com os outros dois ambientes, na mais perfeita unidade moral possível, a ponto de poder constituir, juntamente com a família e com a igreja, um único santuário sacro para a educação cristã, diz o Papa, que as escolas devem ser um santuário sacro, sagrado para a educação cristã, sob pena de falir no seu escopo e de converter-se, em caso contrário, em obra de destruição. Então, diz o Papa, se a escola não for perfeita, se não for um santuário para a educação cristã, mas se não tiver todos esses requisitos, em vez de ser algo para edificar, vai servir para a destruição. E é por isso que a maçonaria, os inimigos da igreja, não é, pegam isso daí. Então, se uma escola for boa, se uma escola for católica, vai existir bons católicos sempre. Mas se nós pervertermos a educação, pervertermos a escola, aí vamos perverter de fato toda a juventude. E é assim que eles trabalham, na perversão da juventude, de fato, né? E os pais, nem aí. Tá? Então é o que eu digo, vocês não vão ouvir essas coisas, tá? De padres, de bispos, de pais de família. A maioria dos pais de família que eu conheço não sabem nada dessas coisas, nada disso. Tá? Vivem aí, tá? Como se não tivesse nenhuma obrigação para com a salvação dos seus filhos. E isto foi manifestamente reconhecido até por um leigo, tão falado pelos seus escritos pedagógicos, não totalmente louváveis, porque eivados de liberalismo, o qual sentenciou, diz o Papa, citando esse leigo: a escola, se não é templo, é caverna. E ainda, quando a educação literária, social, doméstica e religiosa se não harmonizam mutuamente, o homem é infeliz e impotente. Que é o que nós vemos. Depois, falando sobre escola, o Papa vai mais adiante ainda com outros pontos. Fala da escola neutra ou laica. O que isso quer dizer? Daqui resulta precisamente que a escola chamada neutra ou laica, de laicismo, né? Onde é excluída a religião. Neutra quer dizer de neutralidade, ou seja, não tem religião, não tem partido, é neutra as escolas. Onde é excluída a religião, é contrária aos princípios fundamentais da educação. Então, se eu vou colocar o filho numa escola que não é católica, que não tem religião, que não ensina nada, ou pelo contrário, é protestante, seja lá o que for, espírita, já não é, um erro grave. De resto, uma tal escola é praticamente impossível, porque de fato torna-se irreligiosa. É uma escola que não é religiosa, não é da igreja. Não ocorre repetir aqui quanto acerca deste assunto disseram os nossos predecessores. Aí ele vai dizer que o Papa Pio IX e o Papa Leão XIII também trataram sobre esses mesmos temas, da escola neutra e laica, em cujos tempos começou particularmente a dominar o laicismo na escola pública. Se não é escola católica, né? Na escola pública, na escola do governo, que é uma escola neutra, sem religião. Então, os papas já Pio IX e Leão XIII condenaram esse tipo de formação. Nós renovamos e confirmamos as suas declarações, diz o Papa Pio XI, e juntamente as prescrições dos sagrados cânones pelas quais é proibida aos jovens católicos a frequência de escolas acatólicas, ou seja, não católicas. É proibido aos jovens, diz o Papa. A frequência de escolas acatólicas, neutras ou mistas, onde tem homem e mulher tudo junto. Isto é, daquelas que são abertas indiferentemente para católicos e não católicos. Mista no sentido de que tem escolas que têm católicos e não católicos.
Então, por exemplo, os filhos de vocês não podem estudar com filhos de pessoas que não são católicos, que não são da igreja. Então, nas minhas conferências sobre a família, eu falo sobre as más influências. Então, boa parte dos filhos de vocês se perdem por conta das más amizades. Então, os filhos de vocês não podem ter amizade com pessoas que não são da igreja católica, não são católicos. E se você ainda põe numa escola onde ali ninguém é católico ou não pratica religião, esses maus exemplos, seus filhos vão seguir todos esses maus exemplos. O Papa fala, não pode pôr criança em escola mista. Tem que ser em lugar onde só tem católico. Sem distinção. Mas senhor, a gente tem que fazer distinção de pessoas? Tem. Mas isso vai contra a ideia moderna. Exatamente. Toda ideia moderna é errada, é falsa, é contra o que a igreja sempre ensinou. Por isso que o padre Gilberto falou que tem que se desintoxicar do modernismo, vocês têm que se desintoxicar das ideias modernas. Temos que fazer distinção de pessoas, excluir, você tem, exatamente. Quem não é da igreja, quem não é católico, não serve para os seus filhos, para vocês, para a sua família. Ele não deve ter convívio com pessoas do mundo, com pessoas que não são católicas. Se isso acontecer, vai ser esse desastre que se passa nas famílias, que é o que acontece exatamente. As pessoas têm os filhos e largam lá na rua, largam não sei onde, na escola pública, por isso que quando chegam em casa tem uma surpresa, né? É um desastre. E só pode tolerar-se tal frequência unicamente em determinadas circunstâncias de lugar e de tempo e sob especiais cautelas de que é juízo ordinário. Então, para que se possa pôr os seus filhos numa escola dessas, mista, católica, sem religião, sem nada, só se pode acontecer isso em casos extraordinários, raros e com autorização do bispo do lugar, da diocese, do ordinário. Antigamente tinha que pedir autorização ao bispo da diocese para poder pôr o filho numa escola que não seja católica. Depois ele fala sobre a escola católica. Para este efeito é indispensável que todo o ensino na escola, tudo que se ensina na escola, e toda a organização da escola, quem trabalha na escola, mestres, professores, programas, livros, material didático, em todas as disciplinas, sejam regidos pelo espírito cristão, sob a direção e vigilância maternal da Igreja Católica, de modo que a religião seja verdadeiramente o fundamento e coroa de toda a instrução, em todos os graus, não só elementar, mas também média e superior. Então, todas as escolas têm que ser supervisionadas pela Igreja. Os livros, material escolar, os professores. Na época do Papa São Pio X, na perseguição dos modernistas, as universidades católicas eram vigiadas. Se tivesse algum professor que ensinasse heresias, coisas erradas contra o magistério da igreja, esses professores tinham que ser expulsos. As escolas, tudo havia uma vigilância da igreja. E hoje? Então, tudo tem que ser católico na escola. De modo que a religião seja verdadeiramente o fundamento e a coroa de toda a instrução. É necessário, para nos servirmos das palavras do Papa Leão XIII, que não só em determinadas horas se ensine aos jovens a religião, mas que toda a restante formação respire a fragrância, o odor da piedade cristã. Então não basta só ter uma matéria, uma disciplina de religião ali, o catecismo. Tudo tem que respirar piedade cristã. Então, qual é a escola hoje que tem isso? Porque se isto falta, diz o Papa, se este hálito sagrado não penetra e rescalda os ânimos dos mestres e dos discípulos, muito pouca utilidade se poderá tirar de qualquer doutrina,
Pelo contrário, virão daí danos e não pequenos. Então, se não for assim, vai ser um desastre, diz o Papa. Nem se diga ser impossível ao Estado, numa nação dividida em várias crenças, prover a instrução pública por outro modo que não seja a escola neutra, a escola mista, devendo o Estado mais razoavelmente e podendo também mais facilmente prover, deixando livre e favorecendo até com subsídios a iniciativa e a obra da Igreja e das famílias. Então o Papa diz, mesmo em países que não são católicos oficialmente, não? A Igreja deve estar livre para poder trabalhar com suas escolas católicas. E que isto seja realizável com satisfação das famílias, com utilidade da instrução, da paz e tranquilidade pública, bem o demonstra o fato de haver nações divididas em várias confissões religiosas, onde a organização escolástica corresponde ao direito educativo das famílias, não só quanto ao ensino, particularmente como a escola inteiramente católica para os católicos, mas também quanto à justiça distributiva, com subsídio financeiro da parte do Estado a cada uma das escolas desejadas pelas famílias. As famílias devem apoiar essas escolas, mesmo no Estado laico ou dividido, né? E o Estado também deve ajudar, não é, a manter essas escolas, essas iniciativas católicas para os católicos. Então o Papa vai falar sobre vários outros aspectos que eu recomendo, né? Senão vamos nos alongar muito. Então eu recomendo a leitura, né? A meditação aí dos pais, né? Ou daqueles que querem casar, já ir se precavendo, né? Por conta de todos esses detalhes. Aí sempre que eu dou essa conferência, eu digo perguntas, aí todo mundo, Monsenhor, a gente vai pôr as crianças aonde? Onde eu não tenho escola assim? Não existe. Então, é o que o Papa diz. Os fiéis devem, né, ajudar a Igreja a ter esse tipo de escola. Né? No caso, né, dos institutos religiosos, as famílias devem se unir, né, e criar escolas católicas, iniciativas católicas, né, nesse sentido. Né? Mas hoje é tudo muito difícil. Tá? Como eu digo, vai ser bem complicado para os pais de família, né, educarem seus filhos hoje. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, não sei na Colômbia, já aqui no Brasil, não temos condições de fazer uma escola assim. Uma escola com sacerdotes, irmãos religiosos para dar aula para os meninos, irmãs religiosas para dar aula para as meninas. Encontrar material católico. Os livros já tudo queimaram tudo, destruíram tudo. Você vai ter que encontrar bons materiais, livros católicos, né, de formação católica, que já não tem mais material disponível para isso. É todo um trabalho de restauração de fato, e que estamos muito longe disso. Vemos que a crise, né, está na Igreja também, para nós é uma crise terrível, não sabemos como se dará uma restauração, e na sociedade civil a mesma coisa. Perdemos muita coisa mesmo, e você vê que há um abismo de distância para a gente poder fazer qualquer coisa. Temos um segundo problema, los sacerdotes, porque aún en los pocos lugares donde sí se logra hacer una escuela, el Estado se mete a controlar y pide evolución, pide educación sexual y lleva sus controles. Es muy difícil. Como o padre disse, fora todas essas dificuldades que somos poucos religiosos para fazer uma obra imensa assim, a intervenção do Estado. Então, se eu fizer uma escola católica e quiser reconhecer no MEC, todas essas coisas aí, a escola reconhecida, tem que usar o material do Estado, a cartilha LGBT, não pode ensinar a doutrina católica, e aí vai. Menino, não pode separar menino e menina. É uma confusão. Dúvidas, sofrimentos, perguntas, depressão. Sim, por acaso tem algum país ou local que tenha essa iniciativa e esteja dando certo? Eu não conheço. Monsenhor Sembo tem uma escola também, e ele mesmo me falou que ele não consegue aplicar todas essas regras.
A Fraternidade São Pio X também não consegue. Tal vez la solución es tener entre fieles una estructura, pero no inscribir en el Estado y hacer homeschool. Tem uma estrutura não oficial. Hacer homeschool todos juntos con un profesor. Nas cavernas. Voltamos às cavernas. Exatamente. Para rezar é para estudar. As mães se juntarem para ir ensinando as crianças, os pais. Já estamos nelas, só não entramos ainda. Exato. Rodrigo, eu sei a dificuldade, eu tenho meus netos, como principalmente a minha filha, ela é muito religiosa, né? E ela colocou no colégio marista por ser católica, que é uma decepção que ela está tirando. Ela vai, até vou falar com a senhora, ano que vem ela está levando para Joinville, nos arautos do Evangelho, que eles não é deles, porque leigos assumiram, para poder dar catequese cristã para os filhos, porque eles podaram eles. É um desastre. É um desastre. Fora o problema do modernismo, da missa nova, de tudo isso. Não, digo, o senhor não tem noção, eles ensinam espiritismo, é coisa, a minha filha chora. Ela chora, ela se apavora, sabe? Porque ela não quer isso para as filhas dela. Exato. Rodrigo, só uma instituição que nem os arautos do Evangelho tem condições de suprir isso? Não tem? Não. Mas, senhor, no caso de uma família que não tem condição de aplicar o homeschooling, é válido colocar numa escola, qualquer outra escola? Então, nesse caso, no caso desse? Não. Então, é uma questão de consciência, né? Claro. Cada um vai pagar pelo que fez com os filhos, né? E eu vou dar um pouco a minha opinião sobre essa questão do homeschool, tá? Muita gente pensa que é a mãe ficar em casa dando aula de física, química, matemática, geografia, tudo. As mães falam assim, eu não sei física. Eu tenho que ensinar isso para as crianças, matemática, não sei o que, essas coisas difíceis. Então as pessoas ficaram com essa ideia, né, de que tem que dar essas disciplinas para as crianças e tudo isso. Para a gente tem que ensinar a ler, escrever, fazer conta. As mulheres, né, aprenderem a ser mães de família. Né? Os homens é mais difícil, né, para os homens, porque boa parte do trabalho exige uma formação acadêmica. Para você ser médico, por exemplo, não pode chegar por aí, abrir o povo, abrir uma clínica, fazer cirurgia. Um médico, né, tem que ter uma formação, né? Um advogado, né? Enfim, né? E exige necessariamente uma passagem pelas universidades, né? Que não são mais católicas, como eu digo, né? Ou uma profissão. Hoje todo mundo acredita, meu filho tem que ser médico, como o senhor doutor, advogado, sei lá o quê, riquíssimo. E aí vai se acabando, né? Todas essas outras profissões que haviam, né? Mecânico, né? Sapateiro, sei lá, qualquer coisa. Agricultor, marceneiro, tudo isso vai acabando, porque as pessoas todo mundo quer ser advogado, quer ser médico. Ali na Praça da Sé, em São Paulo, tem um bocado de mendigo, cheio de diploma. Não adianta, mas todo mundo quer ser advogado, quer ser médico, quer ser... E cheio de diploma e na rua, desempregado, né? E também não sabe fazer essas coisas, esses trabalhos manuais, que às vezes eram de família, né? Eram pessoas simples, mas tinham o necessário ali, sabiam se virar, eram artesãos, trabalhos dignos. Trabalhar na roça, por exemplo, não? Na agricultura, as pessoas trabalhavam, viviam no campo e tiravam o sustento do campo. Aí ninguém quer mais isso, todo mundo quer facilidade, morar na cidade, num apartamento com chuveiro quente, né? Televisão do tamanho desse quadro, e ficar deitado lá assistindo na comodidade. Ninguém quer ir para a roça mais trabalhar, ninguém quer vida fácil. Então os pais vão ter que pensar nisso, né? Dar uma formação simples, né? E depois uma formação, cursos profissionais. Antigamente tinha um Senai, tinha não sei o que, as pessoas saíam com eletricista, né? Tudo isso, pedreiro, sei lá, bem. Agora, e essas outras opções de fazer uma faculdade, de ser um professor, por exemplo, tem gente que recorre à universidade, né, à distância, né? Faz, não sei, cursos à distância e consegue diploma. Enfim, não sei.
Mas eu não, na minha opinião, né, eu daria o básico e, sobretudo, ensino religioso para a pessoa se salvar, arrumar um serviço, um trabalho, ser um bom pai de família e acabou. Senhor, eu estava conversando com a senhora sobre escola e eu falei, né, para ela, eu acho que o ideal, sempre me falaram disso, é melhor o filho em casa não aprendendo nada, mas nada mesmo. Porque as pessoas se descabelam, você fala, não sei aprender nada. Do que na escola, sendo estragado. Na escola, muita gente acha que é intelectual, não, é de ordem moral. Você estraga uma criança quando você apresenta aquilo. Se essa criança não for estragada, quando ela tiver 12, 13 anos, ela é capaz de aprender sozinha em casa. Porque verdadeiramente emburrece e imbeciliza. Sim, exatamente. A esses temas que o senhor citou em idade precoce. Claro, na escola eu não aprendi nada. Não, e eles tiram, limitam a capacidade de aprendizagem. Então, não há necessidade de uma criança começar a aprender tudo que ela aprende hoje aos 4, 5, 6 anos. Exato. Desnecessário. Então, se você conseguir manter o seu filho em casa sem estragar ele, longe de televisão, longe dos filhos do Peter Pan, né? Eu falo que as crianças fizeram tudo nunca sem pai e sem mãe, tudo abandonado. Se você consegue manter o seu filho longe dessas coisas, ele vai ter um imaginário saudável, capaz de aos 12, 13 anos pegar um livro ali e ler ele e compreender. Sim. Então, o que eu acho mais importante é você pensar em gramática, português, que isso também consegue, tá? Só. Sim. Um pouquinho ali de tabuada. Agora, realmente, essas ciências, estudos sociais, porque a planta, porque a folha, não é possível e é desnecessário. Uma pessoa precisa saber ler e compreender. Ou seja, não é tão difícil, é difícil hoje. Então, isso já é quase impossível nas escolas hoje, alguém sair de lá sabendo ler e entender alguma coisa. Dá bons livros, não é tão difícil. Vai conseguir manter a criança em casa? Não, O então... Estado vai impor a obrigatoriedade? Ah, sim, com certeza, denúncias e tudo. Conselho tutelar vai estar Conselho tutelar, tem toda essa série de denúncias. Já tem nesses outros Tem. estudos em casa que eles vão vigiar os pais que estão dando as aulas? Sim, porque aqui em Brasil o ensino domiciliar, o ensino em casa, homeschool, é proibido pelo governo. Uma outra pergunta também que uma mãe me fez recentemente foi: Monsenhor, eu me interessei, fiquei sabendo desses problemas das escolas de hoje e tirei o meu filho da escola. E comecei o homeschool, tá? Tem até um material bom que eles usam aí, tem alguns católicos que disponibilizam material, não sei se é Cidade de Deus, alguma coisa assim. E comecei a dar para os meus filhos e tal, mas vi que em casa eles não querem estudar e também ficam na rua o dia inteiro e eu já não consigo mais tomar conta, eu não sei se volta para a escola, o que é que faz. Então, há uma série de fatores. Não é só tirar a criança da escola. Isso é o que eu penso, tá? Um conselho meu. Né? Então, o que a igreja fala, o normal, numa situação normal, é a família, a escola, né? A sociedade, tudo isso. Mas hoje há todo esse tipo de problema na igreja, na sociedade, na escola. Então, a gente recomenda muito a vida no campo. Ah, Monsenhor, eu sou da cidade, eu não sei carpir, eu não sei plantar, não sei fazer nada do interior. O recomendável, como era a vida no campo. Então, em vez da criança ficar na rua, a criança ajuda os pais no trabalho, na roça, ajuda a mãe em casa. E, sobretudo, hoje também, por essa questão da denúncia, né, do conselho tutelar, do governo, interferência do governo, do Estado na criação dos filhos, numa propriedade rural, né, estando afastado dessas cidades de fiscalização de todas essas coisas, você consegue com a família numerosa, né, ali, porque, por exemplo, a pessoa que tem 10, 11, 15 filhos, eles vão brincar ali entre eles, não precisa de outros amigos, de gente, né, e tem na roça, tem um trabalho, tem cuidado com os animais, tem horta, tem isso, tem aquilo, a criança não vai ficar na rua nem abandonada, né, tem ocupação, né, tem trabalho. E, então, você tem que fazer isso, mas também dar essas outras opções saudáveis, né? E não simplesmente soltar na rua ou deixar que a criança faça o que ela queira. Acredito eu.
Mas fazer tudo isso, né, e viver nas cidades vai ser um problema. A cidade vai ser um problema, viver na cidade. Manter uma família católica na cidade vai ser um problema. Sobretudo quem vive em apartamento, como você vai ter uma família numerosa num apertamento com um quarto, sala, cozinha e banheiro? Né? Como vai ter 10, 15 filhos num apartamento com um quarto, sala, cozinha e banheiro? Na kitnet, filhos na kitnet. Desculpa, esse custo de vida astronômico e tal, como o cara vai sustentar a família de 4, 5 filhos? Então aí chama-se assim, cruzes do matrimônio, primeiro ponto. Então, quem quer casar, quer filho. E outra coisa também. Então, meu senhor, eu não tenho condições, e isso e aquilo. Quem não aguenta, a gente fala isso, né? Para que tenta, né? Então, para casar hoje, tem que ter responsabilidade e saber de tudo. E quando a pessoa vai casar, né, há uma entrevista, você sabe que o casamento é indissolúvel, é para sempre. Sim, meu senhor, eu sei. Vai viver com essa pessoa a vida inteira? Sim, meu senhor. Sabe que vai ter filho? Sim, meu senhor. Que não vai poder evitar filho? Sim, meu senhor. Que nós temos que ter os filhos que Deus manda. É? O senhor tem razão, senhor. Se a mulher for desse estilo que o senhor está falando, o cara aguenta. Mas desse jeito que está aí, só pedindo namoro, isso e papai, Exato. Não é? Então, para quem quer casar, tem que observar todos esses detalhes, para depois dizer, meu senhor, eu não sabia, fui enganado. Costurar a roupa dos filhos. Tudo, exatamente. Aí ele aguenta, aí ele vai dar rajão. Aqui no Brasil, ao menos antes, né, os antigos tinham 10, 15 filhos e eram muito pobres. Não? Antigamente as pessoas eram muito pobres. Sobretudo eu que sou do Nordeste, do interior, conheço muitas histórias. Pessoa que tinha um par de sapatos, ainda ia para a missa, tirava os sapatos para não gastar os sapatos. Passava para outro irmão. Quando chegava na igreja, colocava o sapato, porque sapato era caro. A roupa de um ficava para o outro, fazia remenda nas roupas, usava até acabar, porque não se tinha condições. Era um ovo frito para um, metade para o outro, ovo com farinha. E, sei lá, iam fazendo comida, era tudo muito pobre. E se vivia 10, 15 de filhos. Aí hoje se tem todo. E nem querem filhos, cara. No meu tempo, quando era bem novo, eu via muito no ponto de ônibus assim, só homem. Hoje só vejo mulher e um outro homem. Não tem família. Por isso que boa parte das pessoas não casam, vivem juntas, se separam, arrumam outra pessoa, estão em 4º ou 5º casamento e não querem saber de nada, não têm filhos. No caso em que um casal está numa situação muito precária, eles podem precisar de decoração? Então, esses são temas, né, de moral individual para cada pessoa, né? E o que a igreja diz é o seguinte, né? A única coisa permitida é viver como irmãos, né? Durante um tempo, né, até se organizar, etc. Mas nada fora disso, de intervenções artificiais, outro tipo de método, viver a castidade mesmo no matrimônio, né? E de comum acordo. Mas, se não tem... Por isso em mente, eu me caso para ter uma família, para ter filhos, né? E para ser uma família católica tem de ser assim. Senhor, sobre a questão da educação que o senhor falou também das universidades, eu fiz algum tempo de administração, mas tinha não só a questão da prostituição generalizada desses ambientes, mas a própria educação que se tem é venenosa, assim, no sentido moral, te lva a conclusões morais erradas, né? É lícito realmente persistir nesses caminhos que estão se ensinando erro só para ter um diploma que eu não recomendo. Eu não recomendo escola, faculdade, nada. Agora cada um, né? Tem um
porém. Cada um. Os homens também de hoje em dia tem que ser nervo que nem o senhor faz na igreja. Exatamente. Os caras estão muito mimimi. É. Tem que ser nervo. Porque precisa ter que comer na tinta, não massacrar. Mas Exato. aí, Porque os homens são muito diminui fracos. muito esse desastre. Hay que ser, os homens têm que ser firmes. Diminui muito esse desastre aí. Então, fora aí depois, se Deus quiser, nós vamos falar mais sobre o papel do homem, o papel da mulher, todos esses detalhes, não é? Porque, como eu já falei, como está tudo invertido, o homem quer ser a mulher quer ser o homem, e aí, não é, vem todos esses desastres, tá? Não é para vocês terem pesadelo, não é um filme de horror. É uma realidade, né? Um fato. Agora, eu acho que as famílias têm de se juntar, têm de apoiar os padres, apoiar, não é, uma escola católica ou uma formação de alguma forma. Porque, como eu disse, nós, né, os padres, nós não temos condições de, ao menos agora, por um momento, fazer muita coisa nesse sentido, não tem como. Né? Mas as famílias, né, se juntarem, etc., e poder fazer alguma coisa, se juntar, viver perto de outras famílias católicas, ou como eu digo, ir morar no campo. Agora tem todos os sofrimentos também de morar no campo, tá? Não é só uma... Por exemplo, quem é da cidade sofre muito no campo. Tem que roçar o mato, senão o mato entra dentro de casa, tem de rachar lenha, cozinhar, fazer fogão a lenha, tem que plantar, tem que cuidar dos bichinhos, da comida, ração para os bichos, para as galinhas, para os porcos. Cuidado com... exatamente. Invasão de propriedade aí dos comunistas. Se o senhor também tivesse acesso à imprensa comercial, aí, Globo, eu também ajudava. Ah, sim, claro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só alguns avisos, tá? Haverá ainda uma próxima conferência depois da minha. Já são 3h30. Que horas podemos continuar a próxima? Tá? Pausa para água, café, banheiro. 5, 10 minutinhos e depois todo mundo aqui. A Santa Missa às 18 horas. Tá?